Olá, eu sou o Arthur, sou pastor da Congregação Batista aqui em Tabuleiro, em Minas Gerais. E nós estamos mais uma vez aqui fazendo esse vídeo, essa série de vídeos devocionais, nos quais nós trazemos uma reflexão breve, rápida, sobre alguma oração de um personagem da Bíblia que orou, clamou a Deus em um momento de dificuldade, um momento difícil, um momento de crise. Hoje nós vamos falar sobre um personagem do qual eu gosto muito, As pessoas que já me viram pregar, e eu já preguei várias vezes sobre esse personagem, era o personagem que o meu pai mais gostava, A figura do meu pai foi muito importante para mim nesse sentido, E é o personagem da Bíblia, um dos quais eu mais admiro, que é Jó. Jó, ele era um homem, A gente não sabe mais ou menos qual época o Jó viveu, não é um acordo, mas Jó era um homem muito, muito, muito rico, tinha uma família, muito boa, muito feliz, tinha um casamento, tinham filhos muito maravilhosos, E ele também era um homem muito próspero, no sentido material, mas ele também era um homem muito temente ao Senhor. Então ele era alguém que se preocupava em não ser injusto, em não acumular dinheiro de forma desonesta. Ele era uma pessoa que não explorava os outros, ele era alguém que não utilizava o seu dinheiro para prejudicar, para oprimir os outros. E em tudo aquilo que ele pecava, em tudo aquilo que ele errava, ele procurava pedir perdão a Deus, se arrependia e tentava mudar a sua atitude. Então ele era um homem muito íntegro, um homem muito justo. E a Bíblia diz que esse homem, ele era até ele era alguém do qual Deus se orgulhava dele, Então tem uma breve história no livro de Jó, ali no início, onde Deus se vangloria da atitude dele diante de Satanás, diante do diabo. E com isso nós temos aí o começo da história de Jó, no qual Deus permite que o diabo aflija ele, com dores, com sofrimento. Ele perde bens, ele perde os filhos, e no meio disso tudo o objetivo era realmente tentar provar que Jó era alguém que apenas temia ao Senhor, e ele honrava o Senhor por causa disso tudo, por causa de todas essas coisas boas, que ele tinha, que eram os bens, uma boa família, um bom patrimônio, ele tinha uma carreira de sucesso, Mas ao longo do texto, do livro, a gente vai vendo Jó questionar a Deus, e no final do livro, que é onde nós vamos ler aqui hoje, no capítulo 42, versículos 1 e 2, Jó fala suas últimas palavras a Deus, e aqui, depois de tudo, ele tem uma série de conversas com seus amigos e com Deus. Jó, ele é questionado por Deus, porque aparentemente, aos olhos de Deus, Jó estava questionando o próprio Deus naquilo que ele estava fazendo. E aí, a palavra de Jó, a última palavra de Jó com Deus, é exatamente esses versículos aqui, de 1 a 6. Nós vamos ler apenas 1 e 2, que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É interessante isso, Porque Jó perdeu ali os bens, Jó perdeu a família, ele era um homem muito próspero, um homem muito bem sucedido, e depois de perder isso tudo, e basicamente a pergunta de Jó é: por que tanto sofrimento está me acontecendo, Por que tanto sofrimento está me afligindo? Porque eu sou um homem temente a Deus, então o que eu fiz para Deus estar me castigando dessa forma? E aos olhos de Jó, aquilo tudo foi muito surpreendente, muito inesperado. Mas quando Jó fala aqui que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, Jó aqui está dizendo que talvez para ele realmente não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida. Mas os planos de Deus envolviam ele sofrer daquela forma. E os planos de Deus não podiam ser frustrados. Nem ele, nem qualquer outra coisa pode frustrar os planos de Deus. E mais à frente, é óbvio, principalmente versículos 5 e 6, ele fala: eu não conhecia Deus e agora eu conheço, porque agora o sofrimento me levou a conversar com Deus, a questionar Deus. Antes eu só temia, antes eu sabia que existia um Deus e que eu tinha que respeitá-lo.
Mas agora eu não apenas respeito Deus, agora eu vivo com Ele, agora eu converso com Ele, agora eu questiono Ele. Agora eu quero saber por que Ele está fazendo todas essas coisas, né? Ou seja, agora Jó tem um relacionamento com Deus. E Jó percebe que apenas aquele sofrimento pelo qual ele passou até ali é que foi capaz, né, de fazer ele amadurecer esse relacionamento que ele tinha antes com Deus. Então Jó fala, olha, foi um plano de Deus para me tornar mais próximo dele, para me tornar mais íntimo dele, para me fazer, para que eu pudesse conhecê-lo mais, para que eu pudesse ter um relacionamento mais profundo com ele, mais íntimo com ele. E isso, é claro, é visto por Jó como algo bom. Ou seja, apesar de todo o sofrimento, apesar das coisas terríveis que aconteceram com Jó, Jó percebe que aquilo tudo levou ele a uma coisa boa, levou ele, na verdade, àquilo que é mais importante, para que ele pudesse ter um relacionamento mais profundo com Deus. E nesse momento, meus irmãos, esse momento em que a gente se pergunta, né, de onde foi surgir esse vírus, e não apenas o vírus, né, porque o vírus não é apenas o vírus em si, a doença, né, mas tudo que acontece em torno disso, né, dessa ideia de pandemia e de como que isso tem interferido no mundo inteiro, não é apenas no Brasil. 1 ou 2 países no mundo não pararam e a gente, infelizmente, não sabe o que está acontecendo lá porque são ditaduras, né? Então a gente não sabe muito bem o que acontece num país onde não tem o isolamento social, mas por que Deus está permitindo tudo isso acontecer? Eu acho que é a pergunta que a maioria das pessoas está se fazendo. Mas a questão, eu acho que nós temos que entender, assim como Jó, que todo esse sofrimento, toda essa surpresa, todo esse caos que nós estamos vivendo, eles não fugiram do controle do Senhor. O Senhor ainda mantém-se soberano sobre tudo que está acontecendo. E, obviamente, Ele vai usar isso tudo para nos aproximar dEle, para Ele nos revelar mais dEle. Então, nesse momento, né, agora, coloque-se diante de Deus e pergunte para Ele. Não pergunte por que isso tudo. Não pergunte para quê, né? Por que Deus deixou tudo isso acontecer. Pergunte, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que está acontecendo? Como que isso pode me levar para mais perto do Senhor, para mais íntimo do Senhor? Eu acho que essa é a pergunta que nós temos que fazer para que nós possamos ter a resposta, assim como Jó teve, que nada pode fugir do controle do Senhor e de que Ele, né, tem um plano para nós, dentro do seu plano, e que isso não pode ser frustrado e, na verdade, tem fins benéficos. Então, importa a gente a entender isso e poder participar daquilo que Deus está fazendo. Que isso possa consolar seu coração, que isso possa te dar mais segurança. É claro que aqueles que querem ficar no controle de suas vidas, aqueles que não querem se curvar diante do poder divino, eles não vão ficar confortáveis com isso. Mas aqueles que temem o Senhor, aqueles que querem se aproximar dEle, aqueles que se veem em desespero, que não são capazes de conseguir conter essa situação, coloque-se diante de Deus e descanse no fato de que se você não consegue dominar tudo o que está acontecendo agora nesse momento, Deus consegue e Ele está dominando e Ele vai cuidar de você em meio a isso tudo. Isso possa consolar seu coração e que todos tenham aí um dia, uma semana abençoada. Fique com Jesus.